do professor, a formação desse professor. A tecnologia é um suporte. Esse é um programa de computador que permite aos pais monitorar o que acontece com o filho na escola. A cada vez que a escola entra com uma informação no computador, ele automaticamente manda uma mensagem para os pais pelo celular, avisando o que está acontecendo. Seu filho chegou tarde, tirou nota baixa. É o tipo do programa que vai fazer sucesso com os pais, mas não com os alunos. O Censo 2000 revelou. Nos anos 90, aumentou o número de crianças nas salas de aula. Na pré-escola, na faixa de 5 e 6 anos de idade, a escolarização subiu de 37,2% para 71,9%. Entre 7 e 14 anos, 94,9% estão na escola. Mas há contrastes. No Nordeste, 17,9% das pessoas não têm instrução. 3 vezes o índice do Sul, 5,8%. Daqui a pouco, especulações sobre a corrida presidencial fazem a bolsa cair e o dólar subir. E o ministro Pedro Malan cobra do PFL e do Congresso a aprovação da CPMF. Tá, filho, vai, fala, o que é? Mãe, dá uma dica, vai. O que você quer ganhar? Nada. Ah, Olha, mãe. não gaste o seu dinheirinho porque eu não preciso de nada. Mãe, assim não vale, me fala. Não, olha, eu já tenho vocês, eu tenho tudo, Tá bom, uma coisinha só. Uma só, e aí depois a gente vê se vai dar ou não. Tá bom, vai, uma coisinha só. É, mãe, vai. Um shopping. Hã? É um shopping, filho. Mãe, você tá bem? É, meu filho, o presente da sua mãe mudou de shopping. Você vai gostar. Ela também, Shopping Estação. Vestido, aqui. Esse é o Xara Picasso Brasil, da Sistema de Ar-Condicionado Independente, porta-maia 550 litros, motor 2.0 16 válvulas para comemorar, onde o Brasil CD play grátis, roda leve grátis e banco de couro grátis. Peraí, grátis? O que é grátis? Esse é o Xara Picasso Brasil, da Sistema de Ar-Condicionado Independente, porta-maia 550 litros, motor 2.0 16 válvulas para comemorar. Sara Picasso Brasil, com CD player, roda de liga leve e banco de couro grátis para comemorar 1 ano de fábrica da Citroën no Brasil. Esse é o Xara Picasso Brasil, da Sistema de Ar-Condicionado. Jogo de caneleiras, R$ 58,00 com Mastercard. Apito de prata, R$ 150,00. Amar o futebol mais que tudo não tem preço. Existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras existe Mastercard, patrocinador oficial do maior esporte do mundo. Ofertas e presentes do Big. As mães não resistem. Costela quilo 1,98. Leite longa-vida Italac 85 centavos. Omo multiação 3,98. Liquidificador mundial 29,90. TVCCE 0 mais 5 de 63. Dia das Mães é Big. O campeão de preços baixos. Avisaram pelo interfone, a mãe do Xande tá aí. O que ela quer com a Mel? A criança que a Mel está esperando é neto dela também, sabia? Se você tomar tenência na sua cabeça, a melhor coisa pro seu filho é ficar com você. Mas se não for assim, pode me entregar pro criado. Nesta quinta, depois do Jornal Nacional, O Clone. O Censo 2000 revelou que a migração no Brasil cresceu, mas em ritmo menor do que nas últimas décadas. 3 milhões e 400 mil brasileiros mudaram de estado entre 91 e 2000. O Sudeste continua sendo o principal destino. Recebeu 70,9% dos migrantes. O Supremo Tribunal Federal suspendeu 3 dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. União, estados e municípios não poderão reduzir jornada de trabalho nem salários para cumprir a lei e poderão contrair empréstimos além dos limites que a lei previa, desde que aprovados pela maioria absoluta dos senadores. Ficou mantido um dos principais dispositivos, o que limita os gastos com pessoal a 60% da receita. O ministro da Fazenda, Pedro Malan, pediu pressa na aprovação da CPMF e cobrou do PFL o compromisso de votar a prorrogação.
O senador Arthur da Távola fez as contas e concluiu: se a emenda que prorroga a CPMF cumprir à risca todos os prazos de tramitação e receber emendas, o imposto só será aprovado daqui a 5 meses. Se o PFL mantiver a Operação Tartaruga, pelo cronograma, passo a passo, isso não fica pronto antes do final de setembro. Até agora, o atraso na votação da CPMF é de 1 mês e meio, o que representa uma perda de arrecadação de 3 bilhões de reais. Com um atraso maior, a perda pode chegar a 5 bilhões de reais. Para evitar um rombo nas contas, o governo já anunciou que vai aumentar impostos e cortar despesas. Em entrevista à jornalista Miriam Leitão para a Globo News, o ministro da Fazenda, Pedro Malan, fez um apelo para que o PFL vote logo a CPMF. Queria fazer um apelo especial aos eleitores do PFL que me ouvem e a sua liderança, porque eu já ouvi deles mesmos, em mais de uma ocasião, quando o processo da CPMF estava em discussão na Câmara, que o PFL não misturava as estações. Havia uma discussão de natureza político-eleitoral, um processo eleitoral, e havia interesses maiores do país e questões da governabilidade. Pois bem, hoje, os interesses maiores do país e a governabilidade demandam que a CPMF seja aprovada já no Senado Federal. O PFL já defendeu a aprovação do imposto em nome da responsabilidade fiscal, mesmo depois de se declarar independente do governo por causa da operação da Polícia Federal na empresa da ex-governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, e do marido dela. Nós votamos no primeiro turno e devemos votar no segundo turno. O relator da CPMF na Comissão de Constituição e Justiça do Senado disse que vai cumprir o regimento. Não admitir pressões de quem quer que seja, ou para procrastinar, para retardar, ou para agilizar fora do regimento. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Mello, também pediu aos parlamentares que votem logo a prorrogação da CPMF. O dólar atingiu hoje a maior cotação do ano, R$ 2,472, alta de 1,35% em relação a ontem. A Bolsa de São Paulo teve queda de 4,08% e chegou à menor pontuação desde outubro do ano passado. Analistas atribuíram as oscilações a especulações sobre o momento na corrida eleitoral. O desempenho da Bovespa também foi influenciado pela ressaca das bolsas americanas, que ontem tiveram a maior alta do ano e hoje fecharam em queda. Dow Jones 1,03%, Nasdaq 2,70%. O principal título da dívida externa brasileira também caiu hoje 2%. E o Risco Brasil, o índice utilizado pelos investidores internacionais, subiu 5%, chegando ao maior nível do ano. Em Brasília, o presidente Fernando Henrique voltou a criticar as instituições financeiras que divulgaram avaliações de risco sobre o Brasil. Foi durante a reunião da CEPAL, a Comissão Econômica da ONU para a América Latina e Caribe. Não podemos passar um atestado de racionalidade a quem vive da fabricação de expectativas e não responde a outra motivação que não seja o próprio lucro. Nós tampouco carecemos da determinação de administrar o país segundo os interesses e prioridades dos nossos povos. A revelia do que pense esta ou aquela agência de risco, inapta muitas vezes a ir além das equações de curto fôlego. A governadora Benedita da Silva, que completou um mês à frente do governo do Rio, deu hoje a entrevista ao RJTV Primeira Edição e falou sobre o plano emergencial de segurança pública. Depois da entrevista, onde detalhou as medidas do plano, a governadora fez uma visita de cortesia ao jornalista Roberto Marinho, presidente das organizações Globo. Benedita da Silva destacou o projeto de ocupação social das favelas, que começou pela zona norte do Rio. Além do reforço no policiamento, as comunidades terão cursos profissionalizantes e vão receber a visita de médicos e dentistas. O jornalista Roberto Marinho desejou êxito ao trabalho da governadora. Veja a seguir, o ex-presidente do STJ desiste de disputar a eleição presidencial como vice de Garotinho. Um atentado durante um desfile militar mata 34 pessoas na Rússia. No Dia das Mães, dê um Baby Joy Free com bônus Liga Pra Mim por apenas R$ 449. Baby, o celular inteligente da Global Telecom. Habibi tem gostoso durador de dentes, pastel de delícias.
tudo bem recheadinho, com carne, ovinho e azeitona. E o de queijo tem tomate, muito saboroso e crocante. E o preço começa com 0. Ups, tá de ponta cabeça. É com 0, viu? Mais um golaço do Habib's. Você compra 10, leva 12 e ainda ganha um brinde. Durante um dia por ano, os pilotos de Fórmula 1 são a maior atração em Mônaco. Nos outros 364 dias, eles preferem não ser reconhecidos. De 9 a 19 de maio, as indústrias realizam a primeira feira de materiais para acabamento no Ballarote. Pisos, azulejos, louças e metais sanitários a preço de fábrica. São mais de 1000 itens em promoção. Deca, Docol, Eliane, Insepa e Portinari. Torneira para lavatório Deca, R$ 45,50. Piso Portinari, R$ 5,70. Piso Eliane, R$ 6,30. E piso PI4 Insepa, R$ 7,30. Materiais para acabamento a preço de custo no Ballarote. Não perca, primeira feira das indústrias de 9 a 19 de maio, no Ballarote. O Censo 2000 constatou que nos últimos 10 anos aumentou o número de mulheres responsáveis pelo sustento da família. Hoje, segundo o IBGE, 26,7% ou quase 13 milhões de famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Mas o homem ainda é o responsável por 35 milhões de famílias. 4 pré-candidatos à presidência da República expuseram hoje seus programas de governo num encontro promovido em Brasília pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria. No auditório, empresários, representantes de mais da metade das riquezas do país. Eles queriam ouvir os pré-candidatos. Por sorteio, o primeiro a falar foi Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT. Depois, Ciro Gomes, do PPS. Em seguida, José Serra, do PSDB. Antony Garotinho, do PSB, encerrou a apresentação. Os 4 pré-candidatos apresentaram suas propostas para o trabalho. A CLT ela precisa passar por mudanças. E é por isso que eu estou defendendo desde 1975, já faz 27 anos. É uma pena que o Manfredo não viu isso, não leu. Mas a gente defende a instituição de um código mínimo de trabalho que garanta direitos elementares para todos os trabalhadores e, a partir daí, em função da capacidade organizativa dos trabalhadores, possam conquistar o máximo. Acho que podemos fazer emergencialmente uma política que eu pretendo fazer de 2 mãos. Distribuir massivamente, de forma meritocrática, bolsas a brasileiros que já tendo equipamento possam se aperfeiçoar rapidamente, quanto possível, no estrangeiro para voltar e trazer, repatriar a imensa quantidade de brasileiros que está nos centros de pesquisa e universidades do mundo, desejando voltar para o Brasil desde que haja um mínimo de dignidade. E eu pretendo fazê-lo criando uma academia de ciência. Para mim, a grande meta-síntese para os próximos anos chama-se produção e emprego. Isto, para mim, é o eixo central no que se refere à questão econômica do Brasil nos próximos anos. É preciso fortalecer o mercado interno fazendo uma política redistributiva de renda, elevando o poder de compra do trabalhador brasileiro, reduzindo as desigualdades regionais com a desconcentração industrial e criação de políticas específicas. E estabilidade. Eu acho que a questão do controle inflacionário e a questão da estabilidade deveria ser um compromisso não de empresários, trabalhadores e candidatos, mas um compromisso de 170 milhões de brasileiros que não desejam a inflação e que não desejam uma economia instável. O Brasil precisa ter como objetivo estratégico crescer. Isso também está na agenda da CNI. Crescer a economia. Sem casa arrumada, nós viramos Argentina. Esta é que é a realidade. No mundo de hoje, numa economia aberta, com menor capacidade de intervenção do Estado, a casa arrumada é a pré-condição para uma estratégia de desenvolvimento. E mantê-la assim não é fácil no discurso, difícil é na prática, na política, no cotidiano. O crédito é fundamental para que nós retomemos a política
de crescimento e possamos mudar esse paradigma. Só o crescimento econômico é que pode garantir a paz social e o crescimento desse país. O ex-presidente do STJ, Paulo Costa Leite, desistiu hoje de concorrer como vice na chapa de Antony Garotinho, do PSB. Costa Leite também anunciou sua saída do partido. Foi uma vida política curta, menos de 2 meses. Hoje, em uma nota, Paulo Costa Leite disse que jamais compartilhou de atos que ferissem sua consciência jurídica, mas que, apesar disso, renunciava à candidatura. Uma resposta às críticas que vem recebendo desde que a revista Época revelou que, durante 11 anos, ele foi funcionário do Serviço Nacional de Informações, o SNI, durante o regime militar. Depois dessa revelação, alguns integrantes do PSB manifestaram oposição ao nome de Costa Leite. Não concordavam que o Partido Socialista Brasileiro tivesse como candidato a vice-presidente um ex-funcionário do governo militar. Costa Leite disse que, para não provocar constrangimentos ao pré-candidato Antony Garotinho, preferiu renunciar e também se desfiliar do partido. Diante de tudo isto que aconteceu, eu mais prejudicaria do que ajudaria Garotinho. Antony Garotinho tentou evitar a saída de Costa Leite. No início da semana, ele defendeu o vice. Não, porque ele nunca foi agente do SNI, ele foi consultor jurídico, o que é bem diferente. Hoje, o pré-candidato disse que aceitava a decisão de Costa Leite e que ainda não sabe quem será o novo vice. Nós não podemos, de forma nenhuma, ficar batendo de porta em porta. 34 pessoas morreram, entre elas 12 crianças, na explosão de uma bomba na República Russa do Daguestão. O atentado, que deixou 150 feridos, foi durante uma parada militar, em comemoração à vitória dos aliados na Segunda Guerra. A banda militar dos ex-combatentes da Rússia ia animar a festa que virou tragédia. Além dos músicos, as vítimas foram crianças, que assistiam ao desfile do Dia Nacional da Vitória dos Aliados sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. A bomba estava escondida no canteiro de flores da maior avenida de Kaspisk, no sul do Daguestão, uma república russa que fica na fronteira com a Chechênia, onde os separatistas são combatidos pelas forças do Kremlin. Uma guerra que começou há 8 anos e que o exército russo quase perdeu. Em 99, uma ação militar comandada pelo então presidente interino Vladimir Putin conseguiu sufocar os rebeldes. O sucesso da ofensiva ajudou Putin a se eleger presidente da Rússia. A resposta dos rebeldes chechenos vem agora em doses de terrorismo. O mundo unido venceu os nazistas há 57 anos. Desta vez, vai derrotar os terroristas, discursou o presidente. O Daguestão é usado pelos rebeldes como corredor para o contrabando de armas. Também é lá que vivem as famílias dos militares russos que lutam na Chechênia. Em 96, o Daguestão foi alvo de outro grande atentado à bomba atribuído aos separatistas. Num prédio da Polícia de Fronteira, 68 pessoas morreram. Mas até agora, ninguém foi preso por isso. O governo do Chipre concordou em receber temporariamente 13 militantes palestinos que estão na Igreja da Natividade, em Belém, e que serão deportados da Cisjordânia. No templo, cercado por tropas israelenses há mais de 5 semanas, estão mais de 120 pessoas. Segundo o ministro das Relações Exteriores da União Europeia, Javier Solana, a solução para o impasse deve sair nas próximas horas. Daqui a pouco, o gigante da família Scolari no desafio do Penta. E o árbitro brasileiro que vai para a Copa é suspenso e diz que não prejudicou o brasiliense na final contra o Corinthians. Estamos de volta com mais um grande evento. É a Quinta-feira Nacional das Malhas no Morumbi Expo Center. Até meu amigo Raul veio. Claro, Suzy. Esta oportunidade jamais poderia perder. Aproveite você também. As melhores malharias do Brasil com preço de fábrica. Malhas, lãs, couros, calçados e tudo pra você estar na moda neste inverno. Presentes pra mamãe? Na Feira Nacional das Malhas. De 1º a 12 de maio. Do Morumbi Expo Center. Nós estaremos lá. E você? Venha! Você já comprou o presente do Dia das Mães na Dudoni? Claro, Nair. Na Dudoni tem móveis eletrodomésticos, celulares, computadores e os melhores preços. Ofertas especiais de portáteis para a mamãe. Liquidificador Britânia, 2 velocidades mais função pulsar. Só na Dudoni, R$ 44,90.
Ferro Black Decker a vapor, só na Dudoni R$ 32,90 à vista. A Dodone combina com todo mundo, ainda mais com você, mãezinha querida. Prepare-se. De 8 a 12 de maio, Curitiba vai se transformar na capital nacional do hipismo. Venha assistir e conhecer os principais nomes do hipismo brasileiro disputando a seletiva para a Copa do Mundo de Saltos, que acontece em setembro na Espanha. Emoção é o que não vai faltar. Patrocínio HSBC. No Brasil e no mundo, HSBC. TIM, Viver Sem Fronteiras. Promoção Rede Paranaense de Comunicação. Como é que eu faço pra abrir essa parada aqui, ó? Pô, meu irmão, desenrosca aquela parada aí embaixo, cara. Pô, isso aqui não desenrosca, não. Muito difícil, ó. Pô, meu irmão, muito difícil. Tem nem aquela borrachinha nojenta aqui, ó? É, não tem borrachinha. Pô, estranho, hein? Pô, humilhou, hein? Pô, e é velha, hein? Sou velha, mas não sou burra. Nem surda. Magiclean. Apertou, soltou, lavou. Você imagina. Clique. A Arno faz. O Censo 2000 mostrou que a maioria dos trabalhadores brasileiros tem carteira assinada. 15.700.000 pessoas, ou 36,3% do universo de trabalhadores, estão na economia informal. Militares e funcionários públicos representam 8,5% da força de trabalho. Romário falou hoje pela primeira vez sobre a não convocação para a Copa do Mundo. O atacante deu a versão dele para o pedido de dispensa da Copa América. Romário negou que pretendesse operar à vista e disse que Luiz Felipe Scolari sabia que ele iria jogar pelo Vasco. Porque ele sabe muito bem o que a gente conversou, eu e ele, Murtosa, lá no quarto lá da seleção. O meu pedido foi exatamente para eu ficar no Vasco jogando e fazendo uma pré-temporada mais forte, já que eu vinha de uma lesão na panturrilha, não sei se vocês se lembram. Tive apenas 10 dias para me recuperar e estava mal fisicamente, tanto é que não rendi aquilo que eu poderia render contra o Uruguai. E ele tranquilamente concordou e a gente ficou acertado assim. A verdade vai aparecer qualquer hora, qualquer dia. O porquê realmente eu não fui convocado. O técnico Luiz Felipe Scolari não foi encontrado. Na segunda-feira, ele disse que a não convocação de Romário teve a ver com o pedido de dispensa da Copa América. Na ocasião, Romário havia pedido para não ser chamado porque precisava operar à vista. Foi dispensado e, sem passar por cirurgia alguma, foi jogar pelo Vasco no México. O Jornal Nacional está mostrando diariamente cada um dos 23 jogadores convocados para a Copa do Mundo. Hoje é a vez de Dida. Aos 28 anos, ele é o mais experiente dos 3 goleiros chamados por Luiz Felipe Scolari. Pacata, pacífica, quieta. A pequena Lagoa da Canoa, em Alagoas, se parece um pouco com seu filho mais famoso. Dessa cidade, eu tenho grandes alegrias, grandes conquistas pessoais também na minha vida. Foi em Lagoa da Canoa que Dida começou no futebol. A primeira transferência foi para o Cruzeiro, da vizinha Arapiraca. Começava ali uma trajetória sempre acompanhada pela família. Eu comecei a colecionar quando ele estava no Cruzeiro de Arapiraca. Sempre que eu vou encontrando, eu vou guardando, né? Uma vida em trânsito. Vitória, na Bahia. Cruzeiro, em Minas. Milan, na Itália. Corinthians, em São Paulo. A primeira Copa em 98 e a segunda agora. A Liga Nacional de Clubes e a CBF vão organizar o próximo Campeonato Brasileiro. O acordo saiu numa reunião agora há pouco no Rio de Janeiro. Os clubes do Rio que tinham rompido com a Liga serão convidados a participar. A competição começa na segunda quinzena de agosto, com 26 equipes. O juiz brasileiro na Copa do Mundo, Carlos Eugênio Simon, foi afastado do quadro de árbitros da CBF. Ontem, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, ele errou 2 vezes e ajudou o Corinthians a vencer o Brasiliense. Para David, alegria. 65 mil pessoas, o maior público no estádio do Morumbi neste ano, viram o atacante marcar 2 gols e entrar para a história. Pela primeira vez, um jogador chega a 12 gols numa edição da Copa do Brasil. A conquista que ele deseja, porém, é outra.
Agora nós temos que pensar no título, não adianta nada eu ser artilheiro e sem conquistar o título. Para o Brasiliense, na volta para casa, abatimento e revolta. O árbitro Carlos Eugênio Simon, que irá à Copa do Mundo, não deu esse pênalti de Anderson em Carioca. Um árbitro do nível do Simon não pode errar da maneira que ele errou numa final. Um outro erro interferiu no placar. Simon não marcou a falta de Gil em Thiago. Na sequência do lance, gol do Corinthians. Meu entendimento, eu acertei nesses lances, né? Mas sempre fica esse clima meio tenso. Mas a comissão de arbitragem certamente vai escalar um árbitro competente, não é, para apitar essa decisão. Certamente o escalado não será Simon. Hoje, no fim da tarde, ele foi suspenso pela comissão de arbitragem. A vitória por 2-1 dá aos paulistas a vantagem do empate na partida de volta. Um obstáculo a mais para os jogadores do Brasiliense alcançarem prêmios de até R$20 mil pelo título. Enquanto o Brasiliense promete prêmios, o Corinthians deve salários. A parcela referente aos direitos de imagem dos jogadores está atrasada. Essa parcela teria de ser paga pelo patrocinador do time. Mas caso isso não aconteça, o clube já se comprometeu a pagar a dívida. Os corintianos preferem não comentar o assunto. Dizem que vão se manter frios até o campeonato acabar. Depois do jogo, o dono do Brasiliense se queixou da arbitragem num tom de lamento. O empresário Luiz Estevão, que teve o mandato de senador cassado por causa das denúncias de envolvimento no desvio de dinheiro do TRT paulista, desabafou. Disse que se sentia como as pessoas que são roubadas. Ontem, Luiz Estevão perdeu o último recurso no Tribunal de Contas da União e vai ter que devolver aos cofres públicos, junto com os outros acusados, os R$169 milhões desviados do TRT. A Advocacia Geral da União vai pedir à Justiça a penhora dos bens dos acusados. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.